Olá, eu sou a doutora Audrey Azevedo e mais uma vez aqui pela Rede Vivax de televisão no Descomplicando a Saúde. E hoje, como de sempre, né, eu costumo falar que sempre tem um assunto importante quando se trata de saúde, né, doutor? Nós vamos falar sobre medula óssea, transplante, assim que se fala? Transplante, né? Para isso, para me ajudar nesse desafio que eu estou apaixonada, que depois que eu convidei, eu fui ler e reler, mas cada vez fico mais apaixonada pela área da saúde. Tá aqui o meu amigo doutor Garles, é assim mesmo? Garles, hematologista transplantador, é isso? Exatamente. Doutor, primeiro de tudo, gratidão por ter aceito o meu convite. E assim, eu passei o dia hoje falando para minha produção, gente, eu não posso atrasar, porque ele fez e ele foi lá, ele falou para mim, Audrey, eu vou, mas eu tenho horário, né? Mas é um assunto que me acometeu de uma emoção tão grande que eu falei, eu preciso encontrar para conversar. Eu vou pedir primeiro que o doutor se apresente para o nosso público, para a gente levar o senhor descomplicar para o nosso público esse assunto que é polêmico, mas é importante falar, né, doutor? Então, boa tarde a todos. Eu sou Garles Vieira, sou hematologista e médico transplantador de medula óssea aqui na cidade de São Paulo. Já executo essa função já há cerca de 20 anos, desde o término da minha formação em residência médica, e é um prazer estar aqui com você. Gratidão, de verdade. Doutor, surgiu para mim saber mais, porque eu recebi aqui doutores, então assim, eles falaram sobre a dificuldade do leite materno, do sangue, enfim, nós fomos falando de diversos, os próprios órgãos, a doação de órgãos, que não a gente, né, sabe que precisamos aí, e aí chegamos na medula óssea. E eu falei, gente, eu, Audrey, particularmente, não ouço muito falar sobre. É isso mesmo? Não tenho eu, Audrey, que estou desatualizada? Não, eu acho que de tempos em tempos a gente ouve falar sobre, né, doação de medula óssea, novas terapias para doentes hematológicos, mas realmente não é um assunto que permeia ali o nosso cotidiano, né? Mas é muito interessante porque até para a pessoa entender que, ao contrário, por exemplo, da doação de um órgão como o coração, que muitas vezes, infelizmente, a gente tem que esperar, né, o óbito, o falecimento de uma pessoa para ter um doador, na medula óssea isso não acontece, né? A medula ela é feita com um doador vivo ali, ele vai fazer a doação e ele vai continuar doando, e se eventualmente, é improvável que isso aconteça, mas se ele precisar ser um doador novamente, ele pode até doar de novo. É isso que eu acho importantíssimo o senhor explicar para nós e para o nosso público. O que é a medula óssea? Assim, o doutor falou um exemplo fantástico. Eu vou doar um rim, eu vou doar um coração, então eu vou doar um olho, né, ali. Tá, e aí, assim, as pessoas, eu imagino que deve ter milhões de pessoas que acham que quando se fala de transplante de medula óssea, também é algo que a gente precisa esperar virar óbito para ir lá e pegar ali alguma coisa e... Não. Né? Ou que vai debilitar por demais a vida do doador. Não. Isso que eu acho muito importante. Na verdade, a medula óssea, ela é um tecido que todos nós temos, para aqueles que gostam de comer ossobuco ou mocotó, é aquela gordurinha de dentro, interna do osso, e ali que é a fábrica, é a matriz, onde as células sanguíneas, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, plaquetas, são produzidos. A vida da gente seria incompatível sem essas células, né? Porque elas são importantes para a oxigenação, para a imunidade, para a coagulação do sangue. Mas, infelizmente, existem doenças, e acho que o exemplo mais emblemático são as leucemias agudas, onde ocorre aí uma falência, né? A célula hematopoética, a célula tronco, que dá origem a todas essas células, ela adoece, formando células doentes, parando a produção dessas células sadias que eu citei, e aí essa pessoa ela vai evoluir com uma diminuição da produção de glóbulos vermelhos, ficando anêmica, uma diminuição de glóbulos brancos saudáveis, ficando suscetível a infecções, e uma diminuição de plaquetas, ficando muito suscetível a hemorragias. E isso faz com que ela também passe a depender de transfusões. Então, quando você está doando ali sangue, né, num hemocentro, muitas vezes
esse sangue doado, essa plaqueta doada, vai exatamente para um paciente, uma pessoa em tratamento numa situação como essa. Essas pessoas elas vão passar por tratamentos à base de quimioterapia e muitas vezes, em muitos casos, elas também precisam consolidar esse tratamento com um transplante de medula óssea. Elas têm uma doença que só a quimioterapia muitas vezes não é capaz de promover a cura. Então, a gente consolida, a gente faz uma terapia sequencial de quimioterapia seguida do transplante, onde ela precisa receber uma medula nova de um doador, né? Uma medula que vai vir com uma célula que não tem as mutações que causaram a doença dela, a leucemia dela, para que ela possa ficar curada. Então, né? para a gente deixar mais assim leve, assim, seria uma substância, seria como se tirar ali... Quando você vê a medula que a gente coleta de um doador, ela vem numa bolsa, como se fosse um sangue, né? Isso, como se fosse ali uma bolsa de sangue, mas então não existe uma cirurgia que eu vou pegar o doador e vou abrir, cortar e dar ponto, né? Tá. Não, esse doador ele pode fazer essa doação por duas técnicas. Existe o procedimento de medula coletada em centro cirúrgico. Aí realmente eu vou levar esse doador, ele vai ser anestesiado, receber uma anestesia geral, e a gente, através de múltiplas punções, a gente vai aspirando, né? A gente punciona o osso mesmo aqui, o osso ilíaco do quadril, e vai aspirando. Então, se eu tenho um paciente de 50 quilos, ele precisa de 750 ml de medula óssea em média, e aí eu vou aspirando em múltiplas punções, geralmente 10 ml por punção, mas esse doador está ali completamente anestesiado, ele não está sentindo nada, né? Depois disso, que a gente conseguiu coletar a quantidade desejada, esse doador vai passar por um processo de recuperação, ele tem que ter um período de afastamento das suas atividades profissionais, não fazer esforço, mas isso se recupera em cerca de 2 semanas, às vezes até antes. Tá? O segundo processo, que é o que é mais utilizado e é muito mais cômodo para o doador, é o que a gente chama de coleta por aférese. Então a gente tem um equipamento, uma máquina, né, onde esse doador pode ser feita a coleta em veias, se ele tiver boas veias calibrosas, ou às vezes é necessário o implante de um catéter, mas essa máquina ela vai filtrar, ela vai puxar o sangue do doador, ela vai filtrar esse sangue, estou explicando de uma maneira bem simplista, reter num compartimento as células tronco da medula e devolver esse sangue com os outros elementos para o doador. Então esse é um processo que a gente chama de aférese, vai demorar aí cerca de 4 a 5 horas. Normalmente, no máximo 2 dias são suficientes para coletar a quantidade que se necessita de células para que o receptor receba. E aí, uma vez finalizado o procedimento, a recuperação desse doador é muito mais rápido, porque não teve punção, nada. Quando a gente decide por fazer uma coleta em banco por aférese, quando que a gente decide por fazer uma coleta em centro cirúrgico, isso vai depender muito da patologia do receptor. Então, o receptor, a pessoa que está doente, algumas doenças, por exemplo, esse é o caso mais emblemático, uma doença chamada aplasia de medula. Nesses casos, a gente prefere a medula coletada ali a fresco no centro cirúrgico, né? Por quê, doutor? Porque essa não é uma doença, apesar de grave, mas ela não é considerada uma malignidade, uma neoplasia. Então tem efeitos que acontecem pós-transplante. Um deles é a doença do enxerto contra-hospedeiro, né? Então o enxerto é a medula. Então células do sistema imunológico dessa medula, a gente não quer que elas ataquem o hospedeiro, que é aquele receptor. Numa leucemia, a gente quer ter um efeito desse enxerto contra a leucemia. Mas numa aplasia, a gente não quer esse efeito. Né? Então, células de medula podem causar menos essa complicação do que células coletadas no sangue. Fantástico. Mas não que uma seja melhor que a outra. É mais por conta dessa, ela vem mais... A gente pensa em relação
A patologia... mais pura, digamos assim, vai uma vem mais pura, mais forte, não. A gente pensa principalmente em relação ao que vai determinar primordialmente é a patologia, né? Esse doente que precisa desse transplante, ele tem uma leucemia, ele tem uma doença maligna, ou ele tem uma falência medular, uma aplasia de medula. Tá, isso pensando nele, mas pensando na diferença de uma ou de outra, trazendo assim, qual é a diferença? Se você colher aí você vai ter prós eu falo assim, uma vem mais pura que a outra. Você vai ter prós e contras para os dois lados. Para o doador, uma coleta periférica, ela é menos dolorida, ela tem uma recuperação mais rápida, né? Ela requer um afastamento desse doador das suas ocupações diárias por menos tempo. Por outro lado, ela vai exigir que esse doador receba uma medicação que é o granuloquine, né, o filgrastim, que é um fator de crescimento para aumentar a quantidade de células de medula. Essa medicação é dada cerca de 4 dias antes da doação. Então, pode ter seus efeitos colaterais, como dores ósseas. Esse doador pode ter a necessidade de colocar um catéter, né, que vai ser conectado a essa máquina. Catéteres podem dar complicações, podem ter trombose, podem causar pneumotórax, pode sangrar, pode infeccionar. As complicações, elas são baixas, mas a gente não pode garantir que o risco é zero. Sim. E isso tem que ser muito bem detalhado para todos os doadores, principalmente quando a gente está falando de doador não aparentado. Porque um doador aparentado, ou seja, eu estou doando para o meu irmão, para a minha irmã, emoção. Você faz movido pelo sentimento que você tem pelo seu familiar. Mas um doador não aparentado, que não conhece aquela pessoa, né? Ele não tem vínculo nenhum, ele está parando ali a vida dele por 1 semana, 2 semanas, para fazer toda uma avaliação, porque uma vez que a gente identifica esse doador em banco de medula, ele vai ser contatado, então ele vai receber um telefonema, um e-mail, vai dizer, olha, nós temos você... Em um determinado momento, lá em 2018, você se inscreveu e apareceu uma pessoa que precisa de um transplante e você é um potencial doador. Você tem interesse em prosseguir com essa doação? Essa pessoa pode negar ou ela pode, sim, concordar. E aí, uma vez que ela concorde, ela vai ser encaminhada para um serviço transplantador, onde ela vai ser avaliada, ela vai fazer testes, ela vai ver se ela não tem nenhuma doença que contraindique a doação, vai fazer sorologias para hepatite B, C, HIV, Chagas, né? Então, existe toda uma avaliação para a qual não pode estar... Se for uma mulher, ela não pode estar grávida. Então, existe, né? Não pode ter uma patologia, não pode ter uma doença, por exemplo, que a doação coloque esse doador em risco. Ok, a gente quer salvar a vida de uma pessoa que tem uma doença, mas a gente não pode, de forma alguma, colocar a vida desse doador em risco. Né? A vida dele é tão importante quanto a de qualquer outra pessoa. Portanto, todos os aspectos envolvidos, implicados, né, para que a doação ocorra, são expostos e analisados. E uma vez que esse doador é considerado apto do ponto de vista físico, e de testes a fazer a doação, e ele concorda, ele vai assinar um termo de consentimento, ele concorda em fazer a doação, lembrando que ele pode desistir, né? E não raro, a gente já viu doadores que num primeiro momento concordaram, mas num segundo momento desistiram. O doador, né, ele acaba tendo uma participação muito grande, porque eventualmente também já aconteceu, olha, a gente tem uma data prevista para fazer a coleta em tal dia. Mas esse dia eu não estou aqui, eu estarei viajando, estarei fora, uma coisa, ou eu tenho um compromisso de trabalho, né? Uma vez eu avaliei um potencial doador que ele estava se candidatando a uma vaga
numa polícia militar, que eu não lembro mais o estado, mas naquela semana ele teria uma avaliação física. Tá. Né? Então, assim, era uma coisa que acontece uma vez a cada 1, 2 anos, não sei, quer dizer, ele estava se preparando para aquilo há muito tempo, e eu entendi que, olha, eu não tenho como fazer isso, né? Então a gente foi obrigado a tentar localizar outros potenciais doadores. Então, assim, é um dilema ético também, porque eu não posso obrigar uma pessoa a fazer a doação, ainda, mesmo que ela seja um irmão, né? Falando nisso, doutor, foi me ocorrendo, conforme o doutor foi falando, foi me ocorrendo. Tem algum... Se quiser tomar uma aguinha, pode tomar. Okay. Sinta-se em casa, pode tomar. Tem algum... Ele passa por algo... Que nem, por exemplo, você vai fazer uma bariátrica, você passa por um psicólogo. Ele passa por algum... O doador passa por algum psicólogo? O doador, ele faz toda uma avaliação que inclui desde a parte médica, social... Então, tudo isso, tanto o doador quanto o receptor. Ótimo. E para a gente falar assim, para o nosso... conforme o doutor foi falando, eu falei assim, quando você é um parente, né, você vai ali pelo calor, vamos falar assim, né, bem pelo calor da emoção. Mas, doutor, a gente também para pensar assim, agora eu pensando do outro lado, eu sou toda emoção, né? Então, assim, uma pessoa também que se coloca à disposição, né, para fazer uma doação dessa e sem conhecer, ela é pura emoção também, né? Então, eu acho que qual dos dois aí tem mais ali o sentimento, a emoção ali? A gente olhando por esse lado, né? É uma doação sua, fala assim, olha, fazer o bem sem olhar a quem, no final das contas, né? Eu me coloco à disposição da humanidade sem... A doação, ela é um gesto altruísta. Ela tem que ser um gesto altruísta. Não importa se esse altruísmo ele está surgindo porque você tem um vínculo, porque é sua irmã, porque é um parente seu, ou se é desprovido de vínculo afetivo. É claro, acho que a gente pode até pensar que, nossa, alguém que, né, nunca viu esse receptor, essa pessoa que precisa receber essa medula, tem essa disponibilidade toda de fazer isso, é muito altruísmo. As pessoas podem até considerar isso maior, mais relevante, assim. Não sei se seria esse o termo correto. Mas, de qualquer forma, acho que as duas situações são muito nobres. Eu acho que é isso que eu ia falar. Eu acho que não é nem uma questão de maior ou menor, é uma questão de nobreza mesmo, de olhar para o ser humano como um ser humano mesmo, né? E falar assim, olha, eu tô aqui, se eu servir, se eu for, né? Se eu puder, estou aqui, né? Agora, doutor, quem pode ser esse doador? Por exemplo, a Audrey amanhã estou aqui sensibilizada e resolve procurar um banco. Vamos lá, primeiro, né, são duas questões. Aonde a gente vai, o que a gente procura, até na internet, que hoje facilita bastante, e quem pode ser, doutor? Os principais centros, quando a gente está falando de doador não aparentado, né? Então, primeiro, quando a gente tem um paciente que com indicação de transplante, nós vamos fazer esses testes de tipificação, a tipagem, para testar a compatibilidade com os irmãos consanguíneos, né? E pode-se fazer testes também entre pais e filhos, dependendo da urgência desse transplante. Esse doador haploidêntico, que não é 100% compatível, ele acabou se tornando um doador muito frequentemente utilizado porque você consegue encontrá-lo mais rapidamente. Normalmente, um pai, um filho pode doar para um filho pode doar para a mãe, né? Assim, claro, existem situações de exceção, mas isso é muito mais fácil de se localizar do que você ter um doador 100% compatível. Quando essa situação não é possível e há tempo hábil de se sair buscando um doador compatível, isso pode levar meses. Eu já tive paciente que demorou até mais de 1 ano para encontrar, e essa busca é feita tanto em nível de bancos de medula, no Banco de Medula Nacional, coordenado aqui pelo INCA,
como também há buscas em bancos de medula internacionais. Então, nós temos pacientes aqui no Brasil que receberam medula vinda da Europa, dos Estados Unidos, porque existe essa integração, essa parceria. Quem pode ser um doador aqui, vamos dentro desse status de doador não aparentado, geralmente tem que ser uma pessoa saudável, entre 18, maior de idade, entre 18 e 60 anos. Essa pessoa deve procurar um hemocentro na sua cidade ou região que esteja integrado ao REREME, né, ao registro ao REDOME, que é coordenado pelo INCA. Aqui em São Paulo, na Santa Casa de Misericórdia. Aqui o banco em São Paulo de sangue é só na Santa Casa. É só na Santa Casa. Então, essa pessoa, ela deve procurar esse serviço já, né, onde ela vai informar, olha, eu gostaria de ser uma doadora de medula. Vai ser feito ela vai fazer um cadastro, vai ser feita uma coleta simples de sangue, onde esse material será utilizado já para fazer a tipagem. Isso ali no HLA. primeiro, tipo, ela chegou lá na Santa Casa, a primeira coisa ali, ela se faz o cadastro, ela já faz o cadastro. Eles veem se não tem, né, assim, se não tem nenhum impedimento, né, já muito evidente, visível, né, naquele momento, uma triagem normal, como para qualquer doação. E aí essa pessoa só colhe essa amostra vai ser processada nos laboratórios credenciados também, que fazem parte da rede, e aí o resultado desse teste vai ficar no sistema do INCA, do Registro de Doadores de Medula Óssea. Ela tira ali, faz a coletinha de sangue e vai embora. Vai embora. Aí ela recebe essa tempos resposta. Depois, ela não vai, você vai... na verdade, ela não vai receber nenhuma resposta. Né? Ela fica com aquilo em aberto. Se um dia, entre os pacientes que estão cadastrados no sistema, houver um match... Mas ela não fica sabendo, por exemplo, assim, eu tenho possibilidade, eu tenho alguma coisa, então eu já fui descartada. Ela não tem isso. Não existe isso. Entendi, tá. Ela fica num banco de dados, com o resultado dela num banco de dados. Aí o banco de dados resolve falar, descarta que esse daqui já tem isso, isso, não, o banco de dados ele não descarta ninguém nesse sentido, né? A tipagem dela fica ali salva naquele banco de dados. E existe o cruzamento, né? Então eu tenho um banco de dados ali, um sistema para doadores voluntários e para receptores, aqueles pacientes que precisam, que foram inscritos, cadastrados, pelo qual o serviço faz uma busca ativa para doador. Então existe esse cruzamento. Uma vez que o sistema encontra, olha, esse é igual a esse receptor, tem mesma tipagem que esse doador, nós da equipe médica que estamos cuidando desse paciente, muitas vezes recebemos uma notificação rapidamente por e-mail, eles falam, olha, encontramos um doador, vocês têm interesse em prosseguir com esse transplante, porque às vezes pode ter acontecido 1001 coisas. Esse paciente pode já ter falecido. Eu posso ter encontrado um outro doador na família e ido com esse doador para fazer transplante. Esse paciente já ter transplantado. Então, uma vez que a gente fala sim, esse doador localizado no sistema, ele vai também ser notificado, né? E isso pode acontecer 2, 3, 4, 5 anos, às vezes até mais tempo, do momento em que ele esteve lá. Por isso que não é descartável, porque no momento ele só vai fazer essa averiguação, esses exames para saber se pode ou não, na hora que ele for ali. Então, a partir do momento que ele vai ser contatado, e aí esse é um gargalo importante, porque infelizmente, às vezes as pessoas mudam de endereço, trocam de número de celular, e-mail, etc.
e às vezes esses doadores não são encontrados. Entendi. Fez a boa ação ali e tal, continua com ela, tinha mas... a intenção, mas na correria do dia a dia, né, mudou de cidade, mudou de emprego, mudou de celular, e-mail e para não manter atualizou. esses dados, é aonde? Na Você mesma tem, Santa Casa. você tem que atualizar os seus dados. Tem Né? agora com essa praticidade da internet, tem ou não? Eu não, O senhor tem eu essa não tenho essa informação. Vamos se o doador procurar consegue. E a gente fala para você. Porque às vezes, por conta da facilidade da internet, você pode, de repente, entrar lá e... Seria uma facilidade, né? Que ajudaria bastante. Mas não é do meu conhecimento. Não, mas nós vamos procurar e a gente volta a falar para você. E uma vez que ele é contatado, ele é perguntado se ele tem interesse em fazer a doação, e aí ele vai, uma vez que ele concorde, ele vai ser direcionado a um serviço transplantador. Geralmente, eles procuram colocar o doador num serviço de transplante diferente do receptor, para que não haja encontro. Eu já ia perguntar isso, era a próxima pergunta. Eles podem, porque eu sei que o doador de sangue, de órgãos, eles, né, não tem. A rigor, a orientação é que doador e receptor não estejam no mesmo centro. Nesse caso também. Tá? Então, mas esse doador ele vai ser direcionado, até porque eu posso estar em São Paulo, esse doador pode ter sido localizado em Brasília. Então, eu não preciso trazer esse doador para São Paulo, né? Se Brasília, por exemplo, tem centro transplantador que pode avaliar esse doador e fazer a coleta desse doador lá. E aí, o que a gente recebe é só já o material coletado. O material, entendi. Mas é uma regra, é uma lei, não pode... uma diretriz. Não pode mesmo, né? É uma diretriz. E aí não cabe a nós aqui, não é essa questão, aqui não é a Existe proposta, a possibilidade de... né, é uma recomendação que eles pedem para a gente seguir. Pode haver exceções. Olha, nenhum lugar mais tem como coletar desse doador, vocês podem fazer, e a gente, eventualmente, né, a gente pode, mas tudo é feito para que doador e receptor não se encontrem, não desconheçam a identidade um do outro. Depois que ocorreu a doação, o transplante, esse doador vai voltar para a sua vida regular, rotineira, ele vai ser monitorizado, a equipe do Redome, né, sempre entra em contato com ele para saber se ele está bem, se teve alguma intercorrência. Se houve alguma intercorrência, ele pode ser trazido de novo ao centro transplantador para ser avaliado pela equipe médica. Então, tem-se que se prestar todo um apoio a esse doador caso haja alguma intercorrência. Depois de 6 meses do transplante, se o receptor, pelo menos 6 meses, se a pessoa que recebeu a medula e o doador, se eles tiverem interesse, eles podem se corresponder por carta. Essa carta vai ser enviada lá para o registro de receptores e doadores. Ela é aberta, ela é lida, né, para ver se não tem nenhuma, a gente não sabe. Se não tem nenhuma algo não era antiético, vamos assim dizer, e aí ela é encaminhada para o destinatário, né? Então pode ser do receptor para o doador, do doador para o receptor. Então eles podem ficar num período. Ambos precisam concordar também em receber. Porque um pode querer e o outro lá. O outro pode falar assim, olha, eu prefiro não ter conhecimento, né? Então, mas o que eu mais vejo normalmente é a pessoa que recebeu. Isso que eu ia falar, eu acho que ela faz uma carta, como geralmente, gratidão, né? Exatamente, expressando os seus agradecimentos. E aí, muitas vezes, ela recebe uma resposta desse doador. E tenho casos de pacientes que acabaram mantendo esse contato até que, depois de um certo tempo, se ambos concordam, aí a identidade e
endereços. E tudo feito por vocês, por um órgão especializado. Isso, pela rede de registro de doadores e receptores de medula óssea. A gente que está cuidando desse paciente, a gente não interfere nesse processo. O seu acaba, vamos falar assim, a sua é ali, fez o transplante e também eu tem continuo fazendo pós-transplante, porque esses pacientes vão ter várias complicações que demandam ainda o receptor, que demandam a continuidade dos cuidados médicos, mas essa questão que envolve o doador, normalmente eu estou, até por uma questão ética, né, para não correr o risco de eu revelar característica desse doador, não, às vezes sem nenhuma intenção, sim. Mas eu também não fico sabendo. Eu fico sabendo características gerais. Então, o doador é do gênero masculino, tem 28 anos de idade, a tipagem sanguínea é A positivo. Então, aspectos bem técnicos. Bem generalista, vamos falar assim. Tenho acesso aos resultados dos testes que ele fez antes da doação. Então, eu sei que as sorologias são sempre feitas HIV, hepatite B, C, sífilis, Chagas. Tudo isso está negativo. A gente tem resultado ao teste de hemograma, a avaliação que foi feita, que é uma pessoa que está apta à doação, etc. Mas eu não tenho nenhuma informação mais pessoal. Mas isso foi o doutor que resolveu, pessoal? Não, isso faz parte do... entendi. Isso faz parte da diretriz. Entendi. A gente não tem como ter acesso a esse, né? Pode acontecer de eu estar num centro transplantador onde eu recebo esse doador e eu vou fazer a coleta desse doador. Mas aí eu não conheço o receptor, quer dizer, que estará em outro hospital, em outro serviço. Tem todo esse cuidado ali, né? Na equipe, entre vocês, tem esse cuidado. Fantástico. Nós vamos dar uma paradinha aqui de 30 segundinhos só para a gente tomar uma água e a gente já retorna. Fica aí, não sai daí, que o assunto é interessante, é real e nós precisamos e vamos aproveitar a disponibilidade aqui do doutor para a gente tirar as nossas dúvidas. Não sai daí que a gente já volta. Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. Prepare-se para a diversão. Caminhão com container ou carga bruta, balde, torre de praia, tratores e picapes. Seja um motorista destemido. Crie aventuras emocionantes com caminhão, container ou carga bruta. Construa castelos incríveis. Deixe sua imaginação fluir com balde, torre de praia. Explore territórios desconhecidos. Deixe sua imaginação te guiar com tratores e picapes. Garanta já nossos brinquedos e viva momentos de alegria. Disponíveis nas melhores lojas. Visite nosso site www.mamutebrinquedos.com.br e veja nossa linha completa. Mamute Brinquedos! Nossa alegria é fazer você brincar! São Paulo, o coração pulsante da economia brasileira e lar da Vivax Garantidora. A única cotista de um fundo de 500 milhões de reais, dedicada a trazer tranquilidade ao cenário de garantias financeiras. Oferecemos a nossa Carta Fiança, um instrumento permitido e reconhecido pela legislação brasileira com valor de mercado. Garantias robustas, válidas até mesmo em processos judiciais, superadas apenas por dinheiro em espécie e títulos da dívida pública. Como especialistas em emissão de garantias, registramos nossas operações em âmbito de fundo e temos grande êxito em processos judicializados e licitações. Garantias judiciais, de execução,
crédito, licitante, retenção de pagamentos, adiantamento de pagamento, garantia aduaneira e manutenção corretiva. Estamos presentes em todas as formas de contratos que exigem garantias. Nossa missão? Permitir que você conduza os seus negócios e disputas judiciais com total tranquilidade. Vivax Garantidora, o seu respaldo jurídico em um mundo em movimento. Sejam muito bem-vindos ao Anderson Cabelos, o espaço onde você se transforma por completo. Começando pelo seu corpo, temos uma massagem relaxante onde você tira todo o estresse do seu dia a dia. Temos massagem modeladora, temos drenagem linfática, temos tudo para cuidar do seu corpo. Temos também um espaço reservado onde cuidamos das suas unhas. Fazemos manicure, pedicure, fazemos alongamentos de unhas de várias técnicas diferentes, fazemos esmaltação de gel também. Tudo para deixar suas unhas intactas, para você curtir aí, ficar linda e bela. Temos também um cantinho reservado para você fazer o quê? Seus cílios e a sua sobrancelha. Gente, trabalhamos com várias técnicas de extensão de cílios, onde numa avaliação a gente identifica qual é a melhor técnica para você. E a cereja do bolo são as nossas extensões capilares. É isso mesmo. Aqui nós trabalhamos com um método exclusivo onde não danifica, não dá tração e transforma seu visual por completo. Os melhores cabelos são escolhidos para você na nossa avaliação com base no seu dia a dia, com base no que vai ficar melhor para você cuidar em casa. Então, não perde mais tempo. Para de procurar e vem já pra cá e deixa a gente cuidar de você, você merece. Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo. E eu sou o Eduardo. Nós somos da dupla Ricardo e Eduardo. E nós estamos aqui para fazer um grande convite para vocês. Toda sexta-feira, às 21 horas, tem o Pod Vivax com Ricardo e Eduardo e vários convidados, né, Eduardo? É isso aí, gente. Às sextas-feiras, a partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo na TV Vivax. E nós vamos falar de música, vamos falar de vida, de carreira. E são vários convidados, né, Rick? Com certeza. O papo é muito bacana, vale a pena assistir. E eu espero vocês toda sexta-feira, às 21 horas, aqui na Vivax TV, né, É isso aí, gente. Já deixa agendado aí. A partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo, TV Vivax. E voltamos aqui com o nosso Descomplicando a Saúde pela Rede Vivax de televisão. Nesse segundo bloco, nós vamos aqui conscientizar, né, doutor? Tentar conscientizar o nosso público, o nosso telespectador, quem nos assiste nas redes sociais, da importância que é nos tornarmos, de uma maneira bem altruísta, como o doutor falou, né, doadores de medula. Mas antes disso, mais uma vez, de uma maneira descomplicada, o doutor vai falar novamente para você a diferença que tem de um doador de órgãos para um doador aí de medula, que eu acredito... Olha aí, eu tô vendo mexendo? Eu falo no ar, porque eles sabem que eu falo no ar, eles são assim, eu não paro. A gente sabe que tem ainda esse... Falo até por mim, né? Essa dificuldade de entendimento, assim, mas eu vou doar, eu vou me colocar lá como doador, e aí? O que eu tenho? O que isso impacta na minha saúde, né? Vamos lá, doutor, desmistifica aí, descomplica para as pessoas. Bom, então, primeiramente, a doação, ela é sempre um gesto voluntário, altruísta, né? Isenta de qualquer remuneração financeira. Todos os cuidados são tomados para que esse doador não seja lesado, né? Então ele vai passar por uma avaliação médica antes de fazer essa doação. Ele vai fazer testes laboratoriais, hemograma,
vai avaliar a função do rim, do fígado, vai fazer radiografia de tórax. A gente pesquisa todo o histórico desse doador para ver se ele não teve nenhuma doença ou eventualmente tem alguma doença que o impeça ou torne inapto de fazer a doação. Vai ser testado para doenças transmissíveis via sanguínea, como HIV, hepatites B e C, doença de Chagas, sífilis. Então, uma vez que toda essa avaliação é feita e não há tá tudo ok, não há nenhum impedimento, esse doador não tem nenhuma doença, por exemplo, uma cardiopatia, uma doença cardíaca grave, ou ele teve um AVC, por exemplo, há menos de 6 meses, enfim. Tem várias doenças que a gente, né, ainda que essa pessoa queira fazer uma doação, né, incorrer nesse gesto nobre, a gente não pode colocá-la em risco. Então, né, às vezes a gente é obrigado a descartar um doador. Na hora que a pessoa faz esses exames, ele descobre que ela tem alguma coisa? Já. Já foram. É raro, porque na grande maioria das vezes a gente está lidando com uma população jovem, e as populações jovens tendem, né, o que eu estou dizendo jovem, pessoas abaixo de 60 anos. Então, raro a gente encontrar pessoas com alguma doença mais crítica, um câncer, alguma condição que seja proibitiva à doação. Mas já aconteceu. Eu hoje resolvi trazer assim as exceções. As exceções, né? Curiosidade, gente, curiosidade. Mas acontece. Mas tem. E aí, nesse caso, nós encaminhamos esse doador para uma especialidade onde ele vá concluir o diagnóstico ou ser reavaliado para se cuidar, para ter o seu tratamento dispensado, e informamos o registro de receptores de medula óssea, que infelizmente esse doador está inapto. E aí começa. E aí busca-se um outro doador. Tá. Então, vamos lá. Tem ali as maneiras. Você feito uma série de exames, e aí você, né? A pessoa pode. Tem uma faixa etária? Vai até 60 anos, de 18 então, de 18 a 60 anos, eu tenho que correr. 18 a 60 meu diretor fala que se eu não faço meus adendos, não sou eu, mas assim, é que sabe quando o cérebro vai mais rápido, né? E a gente tem que falar. Então eu falo, meu Deus, agora você já tem que correr, se eu quiser ser ainda, eu tenho que correr. E então a gente tem que ter de 18 a 60 anos. Assim, que você saiba, é lógico, se você sabe, você não vai. Mas se você já sabe, se você ainda não sabe, acha que tá normal, então você vai lá e faz a sua doação. Se você já sabe que tem alguma coisa, por exemplo, alguém que teve um diagnóstico de câncer, pode até ter... eu tive uma mulher que teve um câncer de mama já faz 10 anos, mas essa é uma pessoa que é excluída da doação. Depende da causa da anemia. No geral, a gente evita. O doador ele tem que ser uma pessoa saudável, né? Mas se for uma anemia por deficiência de vitamina, isso eventualmente possa ser corrigido em tempo de fazer a doação, vai depender aí também de quão urgente, se esse receptor pode ou não esperar que esse doador se recupere, entendeu? Lembrando que a gente só vai saber disso quando dela, o médico, que nem o doutor falou, aí esse doador for chamado para começar a fazer a bateria de exames. Então, a grande maioria das pessoas que se voluntariam, que vão ao Hemocentro e se inscrevem para ser doador, elas nunca recebem esse chamado, né? Essa telefonema, esse telegrama, esse e-mail. Avisando que você não está apto. Você não vai receber isso. Não, você não vai receber isso. Vá lá, faça a sua doação de... Você vai seu cadastro, a sua inscrição. No caso aqui no Banco de Sangue do Hemocentro da Santa Casa de São Paulo. Que é na Santa Casa de São Paulo. Quando o doutor fala São Paulo, é cidade de São Paulo, por exemplo. Que nem aqui nós estamos muito próximos. São Bernardo, São Caetano, Santo André. Aí eles têm a deles. Nem todos os municípios têm. Então são né? Você vai encontrar em Campinas, vai encontrar em Ribeirão Preto. Então procura lá na internet. Isso, qual o Hemocentro da sua região que está vinculado. Aí vai lá, chega lá e fala, procura lá, enfim, fala que você quer ser um doador, de medula. E você vai fazer um cadastro. Tem uma pré-triagem simples também. E é coletada uma amostra de sangue.
esse material vai ser enviado para o laboratório até aqui credenciado. ele não tem custo. Nenhum custo. Tá. Nenhum Eu falo, gente, porque assim, o brasileiro, às vezes ele até tem uma boa vontade, mas ele já é tão traumatizado também com burocracias, com, sei lá, com uma série de coisas, e ele fica meio, eu não vou, porque chega lá, vão me pedir isso, vão fazer aquilo, não, o processo ele é bem ágil, bem rápido. E, na grande maioria das vezes, você vai estar ali como um doador inscrito, mas provavelmente você nunca seja convocado, seja contatado. Então também vá lá e não fique ali na cabeça esperando uma expectativa, não para a sua vida esperando, porque pode acontecer, como pode não acontecer. A maior probabilidade é de não acontecer, de nunca acontecer. Então, né, nós gostaríamos que nem precisasse, né, nem precisar, né, doutor? Mas, assim, agora, para conscientizar mesmo, né, para o nosso público saber, assim, de uma maneira bem simples, mas ao mesmo tempo bem descrachada, assim mesmo, né? A importância de nós termos esse doador. Porque, assim, uma coisa é nós não sermos chamados, mas ali os bancos de dados terem dados para serem pesquisados. E uma coisa é não termos dados ali para ser, né? Isso eu falo porque a gente vai lançar aqui também a campanha do leite, que a gente sabe que, por mais que as pessoas, né, o leite materno, que salva vidas, gente. Tem muito prematurinho lá esperando, né? Que não pôde ser amamentado, enfim. E nós precisamos. A doação de sangue, o doador de sangue, nós precisamos. Muito. Né? Muito. Então, eu resolvi pensar nessas campanhas porque veio, a doutora Marta veio aqui, ela falou, quando chega final de ano, eu não sei se esse povo tanto consegue. Porque ela falou assim que é interessante, que é a mesma época que tem os maiores riscos de acidentes, essas coisas. Férias, oba-oba, carnaval, isso. Então, é ao mesmo tempo que acaba-se, o que fica-se, vai se esgotando ali o sangue, né? O banco de sangue. E aí ela falou, aí junto tinha uma outra doutora, que era a Luciana, que era do banco de leite. Ela falou assim, então, aí no carnaval tem esses riscos, tem os acidentes, vai o sangue, mas depois do carnaval, no final do ano, também tem os filhos do carnaval. E aí nasce lá que precisa do leite. Então, sim, a gente estava brincando, era uma brincadeira, mas é uma realidade ao mesmo tempo, né? Sim. Então e aí elas citaram essa questão, que elas falaram, Alda, a gente fala tanto de doação de órgãos, doação de sangue, doação de leite, mas tem o da medula óssea que a gente não divulga também, né? Assim, e é tão importante quanto, né, doutor? Sim, porque diferentemente de quando a gente está pensando em doador de órgão, nem todo órgão você precisa de um doador cadáver, né? Existe doador de rim intervivos, existe doador de fígado intervivos, mas outros órgãos, né, geralmente vêm de uma pessoa que faleceu. Mas no caso da medula, obrigatoriamente a gente está falando sim de um doador que está ali bem de saúde, vivo, e, né, a gente não fica aguardando, né, não existe uma fila de pessoas que ao morrer a gente vai lá e coleta essa medula. Não, isso ela vai acontecer, não existe nenhuma sequência de prioridades. Diferentemente de um transplante cardíaco, onde eu vou ter uma lista de prioridade, né? Esse paciente é prioritário em relação a esse. Para a medula não existe isso, porque eu tenho 1 milhão, 2 milhões ali de doadores inscritos e eu vou cruzando. Quem eu achar, eu dou continuidade. Legal, doutor, falar isso, porque agora me veio aqui na cabeça, né? O cérebro fica aqui pensando assim, quando eu, por exemplo, eu vou até a Santa Casa, eu já quero eu quero doar sangue, eu já posso automaticamente falar que eu quero ser... Pode, você vai fazer... Uma doadora de são duas coisas diferentes, mas pode. Mas eu já posso aproveitar a viagem, como diz aí, né? Então, assim, olha, eu quero lá, vou doar Muitas sangue. pessoas fazem isso. Né? Porque a gente vê muito isso, assim, olha, fulano tá internado, tá precisando de sangue. Aí se faz campanha, joga nos grupos das famílias, dos amigos lá, todo mundo e vai né? De repente, se você vai lá doar, apesar de que para ser doador de medula tem que ser só no Hemocentro na Santa Casa. Agora o sangue, a inscrição. A doação, quando se ocorrer de você ser contatado para prosseguir com uma doação de medula, aí você vai fazer isso dentro de um serviço transplantador, de um centro transplantador. Entendi.
Mas para doar sangue, então não é que nem eu tô falando aqui, já vamos aproveitar a viagem, mas assim, aí você tem que ir para ser inscrito ali para doação de medula, então ele tem que procurar já que vai doar, vai na Santa Casa, vamos falar de quem está em São Paulo, já vai na Santa Casa de São Paulo. Exato. Certo? Porque você já doa o sangue e automaticamente você já se inscreve ali para ser... se você tiver interesse. Porque para doar o sangue mesmo tem outros canais, não precisa ser só na Santa Casa. Não, aí a gente tem vários hemocentros, vários postos de coleta na cidade, em vários municípios, onde você faz a doação. É que eu tenho que falar as coisas aqui muito certinho, porque senão depois, ela falou que podia ser assim, a gente recebe depois. São procedimentos diferentes. E mesmo lá, vamos supor que eu vá na Santa Casa aqui de São Paulo e eu queira doar o sangue e fazer a inscrição, ali, ainda assim, eles vão fazer ali a coleta, eu posso fazer tudo junto, mas eles mesmos passam-se por Você vai ter 2 cadastros. É um de doador de hemocomponente, então você está doando o sangue que vai ficar ali no banco de sangue, né? E que tem um prazo para ser utilizado. E você vai estar inscrita no REDOME, que é o registro REDOME, que é o registro de doadores de medula óssea, né? Que é um órgão que faz parte do Instituto Nacional do Câncer. E você está inscrita, os seus dados de tipagem, a gente chama de tipagem HLA, ficam no sistema. Esse sistema vai cruzando continuamente dados de pessoas inscritas que necessitam de uma medula. Então, se o sistema encontra um match, uma combinação entre quem está no registro de receptor e quem está no registro de doador, isso é alertado. E aí dá-se início entra em contato com a equipe médica daquele paciente. O paciente ainda precisa prosseguir com o transplante, vocês ainda têm interesse, temos um doador, um potencial doador, a gente sempre usa essa expressão, um potencial doador. Se a gente fala que sim, esse doador também é contatado, olha, há 4 anos você fez essa inscrição, você ainda tem interesse e disponibilidade em fazer a doação, porque agora encontrou-se uma pessoa que precisa e vocês potencialmente são compatíveis. Se a pessoa fala que sim, aí é deflagrado o processo de avaliação desse doador. Então ele vai para um centro transplantador, vai passar por todos os testes, vai fazer uma avaliação médica, etc. Mesmo a tipagem entre doador e receptor, ela é repetida. Tá. Né? Então é feita uma tipagem sério, gente, confirmatória, porque vai que ocorreu um erro, né? Uma troca de amostra, um erro, e agora a gente, num contrateste, vê que o resultado é diferente. Então, tudo é feito no sentido de ter 100% de certeza de que não ocorreu nenhum erro. Sim, e vamos deixar alertado aqui também para o nosso público, doutor, porque assim, apesar do doutor falar assim, ali tem milhões, mas alerta também que assim, nesses milhões, qual é a possibilidade de você ser... Porque assim, às vezes as pessoas falam, não, se tem milhões lá, então para que esse alerta, né? Então, o Brasil é uma população muito miscigenada, muito heterogênea. Então, quando você está com uma população com as nossas características, você acaba reduzindo as chances de encontrar uma pessoa que seja compatível com você, né? A gente tem dados, por exemplo, da Alemanha, onde eles conseguem encontrar doadores compatíveis, não aparentados, para 75% da população que lá está inscrita procurando um doador. Nos Estados Unidos isso cai para 50%. Então isso no tudo vai... eu não tenho essa informação para te passar. Tá. Então, mas isso obviamente vai depender da amostra. Quanto maior a amostra que você tem de inscritos, mais a gente potencialmente, maior probabilidade potencialmente a gente tem de cobrir. E essa amostra ela tem que ser representativa, né? Porque se eu tenho um paciente que é indígena, obviamente a minha maior probabilidade de encontrar um doador não aparentado para ele é dentro de comunidades indígenas.
não dentro de uma comunidade de doadores brancos caucasianos. Tá. Uhum. Né? Os afrodescendentes, a mesma coisa, os nipônicos, os orientais. Então, a gente tem uma população proveniente, oriunda de várias etnias. A gente precisa né, ter que cada etnia tenha a sua representatividade, senão também isso você acaba atendendo muito mais um grupo do que Sim. a outro. Sim. Então perceba que apesar dele ter citado de algumas vezes lá que tem milhões, né, ali para ser desses dados para serem cruzados, gente, é preciso ter, porque a probabilidade também de encontrar não é assim, a cada 1000 Não, menos. A cada 1000 pessoas inscritas, a gente encontra uma? Não é assim, infelizmente. A cada quanto mais... A gente não vai falar aqui exatamente, mas mais ou menos... A gente não tem essa estatística. Mas se fosse 1000, né, doutor? Imagina que se fosse de a cada 1000 encontrar um, poxa, você precisa de 1000 pessoas para ir lá se tornar um doador. Mas a gente sabe que o número... é menor. Entendi. Então, assim, nós precisamos... que você vá, nós precisamos de conscientização, nós não precisamos que você faça nada, nós precisamos de conscientização, né? Então, assim, se você se conscientizar, tem que ser uma coisa, vamos usar o termo assim, de livre, espontânea vontade, você precisa querer, você precisa se sensibilizar. É um gesto Ninguém aqui altruísta tá falando, e voluntário. exatamente. E lembrando que a tua inscrição de hoje, ela não necessariamente... ela implica que você vai ter que doar, porque pode ser que você nunca venha a ser contatado. Em caso de ser contratado, você vai passar por uma avaliação. Todo o procedimento é explicado, você tem que assinar, você tem que consentir com a doação, nos seus termos também, né? Então, por exemplo, já aconteceu de você ter uma mulher que... há X anos foi lá, se inscreveu, mas que no momento em onde ela foi contratada, ela estava grávida e isso era um impedimento para ela não fazer a doação. Né? Então, a questão também da atualização de dados, isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes as pessoas... Então fica esse alerta também, se você já é um doador, se um dia você já fez a sua inscrição... perceba e mantenha esses dados atualizados, né, doutor? Né? Mas, e ter a segurança de que o sistema trabalha, existem uma rede de profissionais muito competentes e qualificados, desde médicos e enfermeiros, né, assistentes sociais, psicólogos trabalhando, biomédicos, biólogos trabalhando aí para que tudo ocorra com a maior segurança possível e para que o processo seja bem sucedido. Não existe transplante bem sucedido onde o doador é lesado e não existe transplante bem sucedido também onde o receptor é prejudicado porque houve alguma falha no processo até que ele recebesse aquela medula. Entendi. Mas é uma realidade, é um assunto, né, que a gente fala assim, a gente gostaria que não precisasse, mas... é uma realidade. É uma realidade e o número de transplantes no Brasil vem crescendo, o que é muito bom. A gente tem vários centros, principalmente nas regiões sul e sudeste, mas isso também, a gente tem regiões mais carentes como o nordeste e principalmente a região norte, mas mesmo essas regiões nordeste vem tendo também centros transplantadores sendo criados na última década, e a tendência disso é, claro, aumentar cada vez mais, esses serviços ganharem mais experiência, mais expertise. Então, é claro que a gente depende muito também do Ministério da Saúde, mas nós temos, né, muitos progressos já foram feitos ao longo das últimas décadas. Então, é importante que esse paciente tenha essa chance de, se precisar, hoje a gente tem fontes alternativas, pode ser um doador que não seja 100% na mesma família, de repente um pai pode doar para um filho, uma filha pode doar para uma mãe, existem essas situações, é um transplante haploidêntico, existem
é menos frequente, mas existe o transplante com células de cordão umbilical, né? Mas os doadores não aparentados, eles continuam sendo muito importantes, porque nem sempre a gente tem um doador 100% compatível na família, nem sempre a gente tem essas outras alternativas, como um doador haploidêntico, e aí esses doadores são cruciais. Um paciente que infelizmente tem uma doença incurável e que precisa de um transplante, que não consegue fazê-lo pela indisponibilidade de uma medula óssea, infelizmente é um paciente que tem um prognóstico bem reservado, né? Felizmente está cada vez mais raro. O cenário mudou muito nas últimas 2 décadas. Na minha formação, a gente ainda via muito essa coisa de esse paciente necessita de um transplante, mas não temos doador. Essa é uma situação que hoje em dia ainda existe, mas felizmente ela se tornou muito mais incomum, ela é menos frequente. Doutor, tem assunto aí para, né? Mas infelizmente não temos tempo. Gratidão de todo o coração, gratidão pela disponibilidade. E a gente vai ficar aqui e sinta-se convidado quando puder e quiser para a gente colocar mais para frente, deixar cada vez mais descomplicada aí a vida do nosso telespectador. E essa conscientização, eu costumo falar assim, eu sou toda emotiva, então assim, quanto mais eu puder fazer e levar, nem que seja assim, por esse canal, já tem tanta coisa ruim, vamos levar um pouco aí de coisa boa, né? Então eu penso muito nisso, né? Vamos levar um pouco de informação e de possibilidades. Só quem está do outro lado que sabe, né, doutor? E a gente pode construir muitas coisas boas também, né? Sem esperar que os outros façam pela gente. Exatamente. É mais ou menos por aí mesmo. Então, fica aqui a minha eterna gratidão e o meu convite para quando desejar e puder, por favor. Sempre que possível. Agradeço muito a participação aqui. Gratidão. E a você que nos assiste, gratidão e aproveite. Busquem lá nas redes sociais do doutor, na nossa, na da Vivax, porque assim, do outro lado a gente está aqui para vocês e por vocês. Então, aproveite, que antigamente era mais difícil, né? Essas chances assim que a gente tinha. Hoje a internet, hoje o canal tá trazendo aí mais possibilidades, facilidades. Então, aproveite, busque, estude, se oriente, né? Se capacite e, se possível, se candidate a ser um possível doador, né? Se inscreva. Gratidão a você que está aí, doutor. Gratidão. Nossa, de verdade, é um assunto, gente, eu sou fascinada.